Oi, Thaís, boa noite. Oi, boa noite, Ale. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo, Thaís. Bom, vamos já começar aqui. E aí eu sempre gosto de falar como é que eu conheci as pessoas que eu convido aqui para as nossas lives. E a Thaís é interessante porque eu sempre acompanhava a Thaís ali pelo LinkedIn, via sempre, né, as coisas que ela estava envolvida. E eu sempre tive muita vontade de, né, de ter uma interação ali, fazer uma conexão com a Thaís, mas aquele negócio da vida, né, como ela é, às vezes naquela correria a gente acaba perdendo essas oportunidades de fazer network. E aí, por acaso, o que que aconteceu? Eu participo de um grupo chamado Gestores da Farma, que é um grupo aí já que está há alguns anos, que é um grupo de WhatsApp, e por acaso a Thaís entrou nesse grupo, foi convidada lá pela pessoa que faz a gestão do grupo para participar. E quando eu vi a Thaís ali, eu falei, putz, agora é a minha chance. Aí ela entrou no grupo, deu 5 minutos, eu já mandei uma mensagem para ela, me apresentei. Thaís, pô, eu queria fazer uma live e tal, ela super topou. E ela está aqui conosco para estar compartilhando o conhecimento dela sobre esse tema, que é um tema super importante, né? Uma posição que para mim é mega estratégica na indústria farmacêutica, que é de patient advocacy, de public affairs. Mas o fato é que muita gente nem sabe que às vezes na sua empresa tem alguém que trabalha com isso e também não sabe nem o que essas pessoas fazem. Então, o objetivo hoje é a gente dar uma visão geral, né, do que essa função faz na fala de quem está ali botando a mão na massa e que desenvolveu uma carreira dentro desse segmento. Então, Thaís, ó, eu quero te agradecer muito pela sua gentileza de você estar cedendo o seu tempo para compartilhar o seu conhecimento aqui com todo mundo, as pessoas que acompanham aqui a Tense, e vou deixar aqui para você começar a se apresentar, por favor. Bom, eu que agradeço, Ale, novamente a oportunidade de estar aqui, de falar desse tema aqui, como você colocou, muita gente ouve falar, sabe que é importante, mas afinal, o que que é essa área, o que que faz essa pessoa, né? Para quem não me conhece, pessoal, sou Thaís Moreno, atualmente gerente executiva de Advocacy e Estratégia de Engajamento da Bayer. E a minha trajetória profissional no mundo farmacêutico começou lá atrás, em 2006, quando eu comecei como estagiária de secretariado executivo da presidência da BMS. Então, meu bacharelado é em gestão de eventos e tradutor e intérprete. Inusitado, nada a ver com a nossa área aqui, mas eu vou chegar lá. Pois foi o secretariado, pessoal, que me deu a oportunidade de conhecer as diversas áreas, né, departamentos que compunham a diretoria da Farma. E foi nessa posição que eu fui assessorar a diretoria de Corporate Affairs e Acesso, que foi exatamente onde eu fui apresentada para a Advocacy. E para mim foi incrível saber que existia uma área capaz de ajudar a pessoa a permear melhor pelo sistema, né, pelos caminhos do sistema de saúde e como poder atuar para melhorar esse sistema lá na ponta, com política pública. Eu já era filha de um pai com diabetes, que fazia hemodiálise, que percorreu muitos caminhos aí para ter tratamento adequado. E eu não tive dúvidas naquele momento, né, que aquele era o lugar que eu devia estar. Porque é uma área que realmente consegue conectar com o público, conectar com o paciente, conectar com diversos stakeholders para conseguir realmente mostrar qual é o caminho para se ter o tratamento adequado. Então, eu comecei a me aprofundar no tema, pesquisar. Eu tive uma líder que abraçou a minha vontade de migrar de carreira, que acho que foi um ponto muito importante. E, ela continua sendo minha mentora até hoje. E além de outros colegas que me acompanharam e somaram aí para me ajudar nesse caminho que me trouxe até aqui, até essa live hoje, para poder conversar com vocês sobre isso. Não, que legal, Thaís. É bacana, né, quando você olha. Uma das coisas que eu particularmente adoro, né, eu adoro várias coisas da indústria farmacêutica, né, mas uma das coisas que eu adoro é que ela permite você fazer umas transições de carreira dentro da própria empresa. Então, eu tive isso no passado
Eu comecei como, não, como médico a FES e virei marqueteiro. Então, assim, e esse para mim foi fantástico, né? Que eu falei, cara, quando que eu ia conseguir mudar, né, de carreira dentro de uma empresa e fazer uma coisa completamente diferente, né? Então, isso é muito bacana. E aí, Thaís, me conta um pouquinho, assim, e como é que você foi buscando se capacitar para, né, entender um tema que até então não fazia parte da sua formação? Bom, Ale, eu acho que justamente pelo fato de eu ter vindo de uma graduação nada convencional, que realmente não tinha nada a ver com que aquilo que eu estava buscando, eu precisei realmente ir atrás de cursos que ampliassem a minha visão, né, desse ambiente que eu estava entrando. Eu fui fazer uma pós-graduação em administração e estratégia de negócios, que eu vi que faltava essa competência no meu currículo. Eu fiz especialização em comunicação social, que também tem muito a ver com advocacy, com public affairs, vocês vão ver aqui no contexto. Fiz cursos de curta duração de advocacy, de Helgov. Então, além, né, obviamente, da experiência prática, porque trabalhar nessas áreas não tem receita de bolo. Mesmo com meus quase 15 anos de atuação, eu continuo aprendendo muito a cada novo projeto que eu embarco, desafio que surge que você fala, esse eu nunca peguei. Então, aqui eu vou aprender mais uma história. Então, essa capacitação acaba sendo constante, Ale. Não, muito legal. É interessante, né? Porque ontem eu estava até falando sobre isso. Quando a gente pega o sistema de saúde, ele tem assim, ele está sempre em transformação. E surge coisas novas que a gente no passado não se deparou com aquilo. Então, quando você olha a questão de um profissional que atua nesse segmento, né, do setor da saúde, se essa pessoa se ela não continua se atualizando, se capacitando, ela fica obsoleta, né? Porque o conhecimento, né, ele é contínuo, então a gente tem que estar sempre ali se capacitando e na sua área com certeza, né? Porque às vezes muda uma política pública, às vezes muda alguma questão que aquilo ali é novo e você vai ter que, né, se aprofundar com relação a esse tema. E aí, vamos falar um pouco, né, o que o Public Affairs e o Patient Advocacy faz, né? Então, conta pra gente, né, qual que é realmente o papel dessa função. Então, vamos lá, essa é a pergunta de milhões, Ale, que a gente vai começar aqui já a desbravar essa live. Geralmente, essas são as áreas da indústria que todo mundo sabe que são importantes, que está ali em diversos planos estratégicos, fazendo reunião, mas sempre vem aquele, eu não sei direito o que eles fazem. Acho que assim, é unânime, em várias casas que eu passei, eu cheguei a ouvir isso. A área de public affairs e advocacy, elas estão totalmente relacionadas ao molde do ambiente da saúde em que nós trabalhamos. Então, o mapeamento dos diversos stakeholders que compõem o nosso ecossistema, com interesses correlatos ao da indústria, com quem a gente vai interagir nessa caminhada, com quem serão construídas relações de parcerias. São essas áreas que fazem esse trabalho a fim de se alcançar um objetivo comum. E aí, quando a gente afunila essas duas áreas dentro da indústria, basicamente, o Public Affairs, que também é conhecido como RELGOV, né, Relações Institucionais, Governamentais, é aquela que vai ter uma frente de atuação mais direcionada às agendas legislativas e regulatórias. É o responsável pela interação no Congresso, com parlamentares, com as associações de classe. Enquanto Patient Advocacy, como o nome já diz, ela vai estar direcionada à defesa das causas em prol dos pacientes envolvidos naquele negócio. Então, é quem vai se relacionar com as ONGs, com as associações de pacientes, com pacientes influenciadores, que hoje é uma nova categoria de influenciador que permeia o nosso ecossistema, e até mesmo junto com a área médica, marketing,
com as sociedades médicas, né, que também são influenciadores do nosso sistema. Então, a lei, bem resumidamente aqui, são áreas que estudam o ambiente a ser trabalhado, mapeiam os diversos stakeholders da nossa cadeia, seja ele um parceiro ou um detrator, engaja o público em temas e causas em comum, né, com os objetivos, e monitora o avanço das políticas públicas pela melhoria do sistema de saúde. Complexo? Não, perfeito, perfeito, né? E até quem já está nos acompanhando, se tiver alguma dúvida, vai jogando aqui no chat, né, que eu vou direcionando essas perguntas aqui para a Thaís. Então, assim, quando a gente traz também essa questão do patient advocacy, né, que você falou aí que tem, né, a relação com os pacientes aí que são mais engajados, associações de pacientes, ONGs, e quando a gente traz, né, na perspectiva aí do SUS, onde você tem os conselhos de saúde, esses conselhos de saúde, eles entram também dentro desse mapeamento? Então, Ale, a gente até fala que a nossa área, né, o advocacy como public affairs, ele faz o mapeamento do sistema inteiro. A gente trabalha muito próximo das áreas correlatas, então as áreas de governamental que trabalha diretamente no executivo, o pessoal do acesso que trabalha secretarias, municípios, a gente mapeia todo esse cenário junto com eles, não é que a nossa área é detentora desse know-how, com as áreas correlatas, a gente mapeia toda essa questão para criar as narrativas de engajamento com cada player. Eu digo que a nossa área ela é muito responsável por atuar com quem influencia o sistema. Não, entendido. E aí, quando a gente traz aqui a questão, que aí até surgiu uma pergunta aqui, mas essa função é permitido fazer, né? Isso aí, como é que é enxergado do ponto de vista de compliance? Se isso é lobby? Então, às vezes a gente, né, se pega nisso, né? E principalmente a questão, né, que a gente sabe, principalmente uma perspectiva aí de área comercial, né, força de vendas, a questão do contato com o paciente é uma coisa, né, extremamente complexa, né, muito limitada pelo compliance. Como é que hoje a sua posição ela é regida na perspectiva de compliance? Bom, acho que eu vou pegar duas partes aqui da pergunta, Ale. O primeiro é a questão do lobby, né? Acho que o primeiro ponto importante nesse tema é entender o que é lobby. Então, muitas vezes a gente influencia, a gente trabalha com influenciador, mas isso é permitido, não é? De uma maneira muito direta, e essa é uma definição usada por grandes nomes do Helgov, como André Gozzetto, que é uma pessoa que eu me inspiro muito, uma querida que eu acompanho muito sobre Helgov, de uma forma muito direta. A gente pode descrever o lobby como uma defesa de interesse que também pode partir de indústrias privadas junto a membros do poder público que tomam decisões. Então, é influenciar políticas públicas. Pensando dessa forma, eu não diria, né, que as áreas são puramente lobby, mas o lobby faz sim parte das atividades de patient advocacy e public affairs. E não, ele não é crime, tá? Inclusive, o lobby ele está protegido pela própria Constituição Federal. Então, o grande problema que existe quando ocorre pagamento, benefício entre as partes envolvidas para obtenção de vantagem ou favorecimento. Aí ela me diz a corrupção. E nesse caso, sim, é um crime, não é permitido fazer. Então, eu acho que uma vez bem regulado e atuando da maneira correta, com transparência e ética, não tem nada proibido. E temos, sim, algumas limitações em relação às áreas. Áreas comerciais não interagem hoje com ONGs. Isso vem desde lá de trás, quando aconteceram alguns escândalos que o pessoal confundia área comercial, institucional, causa.
mas fazendo da maneira correta, regulada, não tem nada de legal. Não, isso é super importante você colocou, né? Porque a gente tem muito essa visão, que às vezes o lobby é alguma coisa errada, e de fato não é. E esse ponto que você trouxe também e outra coisa que eu acho que é muito bacana na indústria farmacêutica é a questão do compliance. Que tem pessoas que enxergam o compliance como uma coisa ruim, não é. O compliance, no final das contas, ele protege todo mundo, é bom para todos os lados, né? E aí tem um ponto quando a gente olha, principalmente essas áreas mais sensíveis, é comum as empresas, né, ter todo, né, um backlog, né, de como que foram essas interações, para saber as pessoas envolvidas, o assunto que foi discutido, o local que foi discutido. Você pode comentar um pouquinho sobre isso, por favor? Com certeza, Lê. Acho que vou até voltar um pouquinho no compliance, né? Eu brinco que a nossa área, né, advocacy, public affairs e compliance, a gente anda de mãos dadas o tempo inteiro. Então, eu acho que para as nossas áreas conseguirem desenvolver um trabalho ético, adequado e eficaz para a indústria, a confiança e o respeito mútuo entre as áreas é fundamental. Precisa existir parceria, né? E a vontade de ambos entenderem o trabalho um do outro, que acho que isso é fundamental, porque dessa forma as coisas sempre estarão claras e vão se complementar. Sempre existirão dúvidas sobre o que é possível praticar na jornada de trabalho, o que não é. Sempre terá o sim, isso aqui é legal, vamos em frente. Não, isso daqui eu não recomendo, vamos recuar. E vai ter as coisas novas que talvez a gente não saiba ainda como trabalhar. Então, vamos tentar analisar juntos e chegar em um consenso. Hoje, meu compliance, né, na empresa que eu estou hoje, que é a Bayer, ele é um grande parceiro, a gente dialoga, a gente pensa junto, a gente argumenta junto. Eu já soube de empresas que não importava o caso que o colega levasse, era não. Então, assim, veio do advogado, não vai fazer. Então, eu acho que essa parceria de ouvir, atuar, sinergia é fundamental. E aí, a segunda pergunta, trazer transparência de como você atua, como você faz o seu trabalho, só dá mais robustez para ter essa parceria, essa confiança. Então, realmente é importante documentar com quem você está falando, qual é o tema, isso é transparência. Então, realmente é necessário, só ajuda a nossa jornada. É, eu só vou pegar, Thaís, um ponto que você trouxe, assim, a questão do compliance é super importante. O compliance, ele faz a gestão de risco, mas, tipo, não é para você fazer, né? Como que a gente vai fazer da melhor forma que não vai, né, colocar, muitas vezes, a empresa numa situação de risco. Então, eu também já tive minhas experiências com compliance, né? Alguns temas que a gente considerava importante, a gente trazia para discussão, né? E conseguimos evoluir. Então, isso aí eu acho que é um ponto muito interessante. E aí, eu queria só pegar essa questão, né, da transparência, né, do que a gente está tratando, e aí vou trazer aqui como uma lembrança, não sei se o pessoal acompanhou na época, né, mas a gente teve aquele momento da CPI da Covid, e que teve uma empresa que foi chamada para, né, para participar lá da CPI, e foi muito interessante, porque o presidente dessa empresa, ele, em vários momentos ali, tendo as perguntas dos senadores que estavam conduzindo ali, envolvidos nessa CPI, perguntava, vem cá, teve uma interação assim, assim, assado? Ele tinha todas as respostas. Sim, essa interação foi no local tal, as pessoas envolvidas foi tal, o assunto dito foi esse, o horário foi esse. Então, você vê que quando você tem, assim, somente essa interação com a administração pública, você ter bem documentado isso é super importante, porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer. Não é que aquela empresa não está fazendo nada de errado, mas houve um contexto, né, que acabou envolvendo a empresa e ela tinha todas as respostas para dar, todas as respostas. Então, assim,
aquele dia eu estava assistindo nessa CPI e eu falei, olha a importância de você deixar tudo bem documentado, né? E fazer as coisas com transparência, com clareza. Então, ali eu fico assim, eu falei, putz, e aí, lógico que na hora eu lembrei do compliance, falei, olha a importância, né, de você estar ali, né, de mãos dadas com compliance, fazendo as coisas que são corretas, né? Então, acho que esse daí foi uma lembrança, Thaís, que eu tenho muito forte, né, daquele momento. E, e Thaís, me fala um pouquinho mais, e aí falando dessa questão, no passado você via algumas pessoas, né, de áreas comerciais tendo, né, contato com as associações de pacientes, por exemplo, né, e se a gente pegar historicamente, teve até algumas histórias lá no passado, mas hoje, né, essa área de Public Affairs, Patient Advocacy, especificamente de Patient Advocacy, ela dentro da estrutura da empresa, ela tem que ficar debaixo de qual guarda-chuva? É acesso, é área médica, é comercial? Fala um pouquinho disso aí para a gente, por favor. Olha, Lê, eu já vi as nossas áreas em diversos departamentos, inclusive Public Affairs separado do Patient Advocacy. Então, assim, acho que essa estrutura ela varia muito de como cada empresa enxerga o papel estratégico do Public Affairs e da Advocacy dentro da companhia. Por exemplo, Public Affairs pode estar dentro de um departamento próprio, que atua com o RealGov, que tem toda aquela inteligência governamental, envolvendo congresso, toda a parte de associação de classe, etc. e tal. O advocacy, ele pode ser visto junto com o Public Affairs, que faz total sentido. Ele pode estar nas áreas de acesso, como muitas áreas têm o advocacy na área de acesso. Na área médica, quando a empresa tem um olhar mais voltado para ações de pesquisa clínica, daquela etapa do início do produto, que a gente está desenvolvendo paper. Aliás, fora do Brasil, Ale, eu vou te dizer que a advocacy, ele está 80% na área médica. Sim. Então, eles dão muito valor nessa função no pré-lançamento do produto. Ele pode estar junto da comunicação, já que trabalha muito com a awareness, com a mídia. A mídia é uma ferramenta assim do advocacy, tem no bolso e não pode largar de jeito nenhum. Já vi dentro do departamento jurídico, então realmente vai depender de qual é o papel estratégico que a companhia enxerga essas áreas. Mas uma coisa que está ficando cada vez mais estabelecida, que você já trouxe aqui para a gente hoje em dia, é atuar em sinergia, mas não dentro das áreas de marketing e vendas, justamente para evitar aquele conflito entre comercial, causa e institucional. Então, é onde no passado acabava pegando um pouquinho de confusão de objetivo com os stakeholders, né, que sempre acabava entrando um pouquinho do comercial no meio de uma agenda que deveria ser totalmente institucional, e é onde acabava abrindo oportunidades de ocorrer a corrupção, como eu mencionei, do lobby incorreto lá atrás. Eu também concordo contigo. Eu vejo hoje essa área, idealmente, ela não deve fazer parte, né, de qualquer estrutura comercial. Eu, numa das empresas que eu trabalhei, ela teve um momento que ela fazia parte da área médica, né, para tirar qualquer tipo de viés comercial. Então, assim, e outras acabam entrando dentro de uma estrutura de acesso, né? Aí vai depender muito das estruturas das empresas, né? Você tem, às vezes, tem uma estrutura de acesso separada de relações governamentais, às vezes tem uma, como você falou, né? Às vezes tem uma estrutura de advocacy propriamente dito, então varia muito, né, de estrutura para estrutura, né? Porque às vezes tem uma empresa que o cara faz tudo, né? Ele faz acesso, HealthGov, advocacy, então de modelo para modelo de negócio, né? E como é que é o seu trabalho, assim? Você trabalha mais na matriz, você trabalha no campo? Conta um pouquinho, assim, como é que seria esse seu time allocation?
Então, eu digo sempre, Ale, que as nossas áreas, né, que é o Public Affairs, o Advocacy, são áreas híbridas na indústria. Então, eu posso dizer que é um trabalho 50-50. Ele tem muito de campo, afinal, a base do nosso trabalho é o relacionamento com stakeholders, né? Isso significa estar junto, estar em eventos importantes, reuniões, audiência pública, acompanhando o que está acontecendo no ambiente externo. A gente precisa estar no ambiente externo, mas, ao mesmo tempo, são áreas estratégicas e que hoje compõem os planos estratégicos da empresa. Então, elas estão muito presentes em grupos de trabalho, ajustando a rota desses planos que a gente desenvolve lá no final do ano para o ano que vem. E, gente, piscou, mudou tudo. A gente tem que ajustar a rota o tempo inteiro, né? E no caso do Patient Advocacy também, ela tem uma função de aproximar a realidade do paciente dos times que estão mais distantes dessa esfera. Uhum. Então, assim, na indústria, poucas áreas falam com o paciente, né? Tem realmente esse contato para ver o dia a dia e como é que eu consigo customizar o meu trabalho. Então, é a área que promove ações de patient centricity, que a gente chama, né? Uhum. É onde a gente sempre está dando aquele direcionamento de enxergar o paciente no centro da estratégia da empresa. Não, muito interessante, né? E aí, entra uma coisa legal que você falou, né? Porque às vezes, quando a gente faz lá os nossos brand plans, essas coisas, e sempre a gente bota lá patient journey, muitas vezes é um patient journey que, na verdade, não é um verdadeiro patient journey, né? Então, às vezes, através de premissas que a gente acha que é daquele jeito, e aí, quando a gente traz para o Brasil, que o Brasil, para mim, pelo fato de ser um país, né, de dimensões continentais, que eu costumo falar que a gente tem diferentes Brasis dentro do Brasil, né, são países diferentes. Quando você olha, por exemplo, né, a jornada do paciente, que seria o chamado itinerário terapêutico, né, no SUS, quando você pega o paciente do interior do Piauí, é completamente diferente do paciente de São Paulo, né? Então, assim, as realidades são completamente diferentes, né, de região para região. A mesma doença, esse paciente vai ter um itinerário terapêutico melhor ou pior. E aí vocês conseguem captar essas diferenças regionais? Conseguimos, Ale, e até uma das ações que a gente promove, né, dentro do Advocacy são os Advisory Boards, para trazer esses pacientes, cada um com a sua particularidade, para compartilhar com a gente essa vivência, né? A gente, vou falar um pouquinho de uma experiência própria aqui, a gente fez um Advisory Board recente, né, na área da hemofilia, e quando você começa, a gente estava primariamente, né, avaliando questão de plano digital, de página para paciente, como que a gente vai comunicar sobre a doença, educar. E aí, de repente, a gente se deparou com uma história de um paciente que, para fazer a infusão dele no hemocentro, ele pegava uma canoa, atravessava o rio, isso era lá no norte do Brasil, ele atravessava o rio, pegava um ônibus, quer dizer, aqueles pais deixavam o dia inteiro, né, trabalho, responsabilidade para acompanhar o filho até o hemocentro, que durava praticamente a jornada de um dia inteiro para ele fazer a infusão e poder voltar para casa. Então, assim, você começa a ver que, às vezes, uma página digital, que para a gente é tão básico, né? Você jogar no Google, buscar alguma coisa, está tão distante ainda da realidade da pessoa que não está aqui nos grandes centros. Você para e pensa, eu tenho muito mais para fazer além de uma página na internet. Então, é isso, é trazer a realidade e a gente poder customizar e realmente entregar para o paciente o que é valor para ele e não para a companhia. É bem isso, né? Você vê a questão, as realidades completamente diferentes e como que a empresa muitas vezes pode, né, tentar encurtar esses caminhos, né, melhorar esse itinerário terapêutico,
o jornada do paciente, que a maioria das pessoas gostam de chamar, né? E aí, quando a gente pensa, né, por exemplo, essa sua posição, qual que é o perfil de empresa com o portfólio que ela tem, o pipeline que essa empresa tem, que idealmente tem que ter uma posição dessa de public affairs e de patient advocacy? Olha, Lê, justamente por eu ter todos os meus anos de carreira e atuando na farmacêutica, né? Às vezes eu pego algumas áreas inusitadas e eu penso como é que seria encaixar o meu segmento, né, de public affairs e advocacy naquele negócio. E aí eu vou te dar um exemplo que eu particularmente não sou nada expert, mas que eu parei de pensar, né, e por isso que me gerou muita curiosidade, que é o futebol. Uhum. Eu vi uma vez uma reportagem, né, quando um time estava lá perdendo e tinha torcida organizada na porta do clube, fazendo pressão na porta para que determinado executivo caísse ou o técnico caísse, sei lá. E eu fiquei me perguntando quem dialoga com essa instituição que é a torcida organizada. Uhum. Porque realmente tem um diálogo entre eles, né? O clube ele tem interesse, o torcedor ele é parte interessada legítima. Então, eu comecei a olhar a esfera, né? Eu falei, gente, tem Ministério do Esporte, tem diretrizes que regem leis, né, do esporte, tem lei de incentivo. Uhum. Com certeza, esse segmento tem o seu profissional de public affairs e advocacy lá dentro, né? E eu trago esse exemplo para dizer que, na minha opinião, tem espaço e necessidade de ter essas áreas em qualquer empresa. O problema é que algumas delas ainda não descobriram que precisam dessas áreas e o potencial que ainda teriam se já tivesse isso estruturado. Então, eu diria que todas, Ale. Aviação, o tabaco, que sempre traz polêmica, né, sobre a questão do propósito, de defender uma causa que mata, mas, gente, ela precisa muito de public affairs, muito. Vocês não fazem ideia. Eu já tive um chefe do tabaco. E você ouve as histórias dele, você fala, precisa muito. Então, assim, basta você fechar o olho e pensar onde o seu trabalho contribuiria em qualquer segmento que você vai achar oportunidade. Tá. E aí, aqui na indústria farmacêutica, se a gente for pensar dessa forma, qualquer empresa que trabalhe com, quer que seja com primary care, que seja com linhas de especialidades, qualquer uma deveria ter, né? Com certeza, Ale. Acho que mesmo quando você olha, vamos pegar OTC, que é uma área que não, muitas vezes, né? Não vou falar que não depende, mas depende menos aí de uma linha de alto custo, uma espera SUS governamental, ela precisa comunicar com o público. E, assim, comunicar é criar narrativa. Criar narrativa também depende desse trabalho que a gente fala que é entender o ambiente, que eu sei lá, entender o ambiente, mapear stakeholder, engajar em causas e monitorar o desenvolvimento do trabalho. Então, assim, são as 4 esferas que, em qualquer que seja a área, pode ser OTC, Primary Care, especialidade, você vai ter oportunidade para ter uma área de Public Affairs e Patient Advocacy. Perfeito. E quando a gente olha do ponto de vista de ciclo de vida do produto, em quais momentos que esse profissional ali entra, e aonde, né, se a gente for olhar ao longo desse ciclo de vida, né, quando que ele tem maior alocação, né, de atividade, de tempo dele? Atividade, vamos falar que atuação, Ale, eu posso dizer que em todas. Eu acho que no desenvolvimento do produto, a gente tem ações de participação junto, como eu falei, né, estudos clínicos. Então, assim, promovendo papers,
ajudando a área da pesquisa clínica, nessa parte de recrutamento de pacientes, que hoje a gente consegue fazer um trabalho ético nessa parte, até aí a gente trabalhou muito com a Interfarma nos últimos tempos para construir uma cartilha que desse um direcionamento de do's e don'ts, né, do que era permitido, e essa parte foi super bem avaliada no papel da indústria. Então, assim, já fazendo essa parte de estudo, o shape the environment, que a gente chama, né, daquela condição que a gente vai atuar, entendendo quem são os stakeholders, o perfil de cada um, o comportamento do mercado. Quando a gente chega no lançamento do produto, né, no desenvolvimento, a gente tem um trabalho gigantesco de educação, awareness, comunicar, colocar na rua a nossa narrativa que a gente preparou lá atrás. Então, realmente trazer para a visibilidade do stakeholder do que a gente está falando, né? É aquela fase da mão na massa. E quando o produto ele chega na sua maturidade, né? Por exemplo, ele começa a chegar num possível declínio, a gente também tem que estar lá, justamente cuidando para que o paciente continue sendo devidamente tratado, né? Atendido, independente da fase ou situação que o produto esteja. Então, um produto que é descontinuado pode gerar uma crise de reputação gigantesca na indústria. E a gente tem que atuar junto com a comunicação também nessa área. O que a gente consegue fazer para minimizar esse gap, né? Que às vezes está aquém da gente falar, não vai tirar o produto. Às vezes a gente não pode fazer isso. Mas é o que a gente fala do patient centricity, Ale, que eu comentei agora há pouco, que ele tem que estar em toda a cadeia, em cada momento de uma forma. Perfeito. E quando a gente olha assim, do time cross, quem que você acaba tendo mais interação? Como é que é essa estrutura de um time cross que trabalha contigo? Olha, a gente trabalha com todas as áreas da indústria, Lê. Eu acho que, assim, justamente porque a gente tem esse olhar macro, que a gente consegue olhar o ambiente como um todo, a gente tem que estar, assim, extremamente alinhado com a área terapêutica, que é o pessoal do marketing e vendas, que tem o plano do produto, e é por onde a gente vai se basear para criar a nossa estratégia em Public Affairs e Advocacy. O pessoal da área médica, que está muito com a gente, às vezes a gente vai conversar com um parlamentar, vamos falar de uma determinada doença, eu não sou profissional de saúde, então eu convido a minha área médica para estar comigo na minha reunião, vamos falar sobre a doença, quais são as perspectivas, qual é a incidência. Ele é a pessoa que detém total know-how e conhecimento para falar sobre esse tema, com um parlamentar, com uma ONG. A comunicação, como eu falei, a mídia tem que estar comigo colada. A gente trabalha muito educação, muita comunicação, e o que pulveriza para a população é a mídia. E como eu falei, legal e compliance também, o tempo inteiro alinhados, porque o que pode, o que não pode, o que a gente vai mudar a rota. Então, eu falo que a nossa área trabalha com todas as esferas da indústria. Então, assim, alinhamento o tempo inteiro, ninguém pode sair jogando sozinho, senão não dá certo. Não, perfeito. E quando a gente olha, pegando aí a sua experiência de tanto tempo já nessa função, e aí olhando especificamente a indústria farmacêutica, você observa que essa é uma área que está em crescimento, que ela vem tomando mais notoriedade. Como é que você está enxergando esse movimento aí? Olha, Lê, eu acho que a indústria já evoluiu muito, né, nas nossas áreas, mas ainda tem espaço para mais. Então, assim, a gente vem de mercado, né, a gente falou um pouquinho aqui, né, onde no passado, isso eu digo há aproximadamente 2008 para trás, o advocacy praticamente não existia. Então, assim, associações de pacientes e até mesmo parlamentares, eles eram visitados
por times de vendas. Então, assim, muitos escândalos surgiram, principalmente no passado, como eu falei, né, por pessoas que misturavam causa institucional e comercial. Hoje, esses limites, né, eles estão mais claros e regulados, né, e por isso surgiram essas áreas específicas para desenvolver esse trabalho. Mas ainda há muito que se fazer. Então, assim, até mesmo dentro da própria empresa, que a gente conversou um pouquinho antes de entrar na live, a gente ainda trabalha muito para que o pessoal entenda o nosso papel estratégico. Então, assim, por que a gente compõe o time estratégico do negócio, né? E assim usar o potencial que nós temos para realmente contribuir com o business, estudar o ambiente, mapear stakeholder, engajar em causa e monitorar esses avanços em política pública de maneira ética e responsável. Então, evoluímos, mas ainda falta. Não, perfeito. Eu também observo aí que houve uma evolução grande, principalmente com relação ao entendimento, né, do que a área acaba fazendo e algumas empresas aí, eu vejo até empresas nacionais investindo nessa área, né, botando profissionais para estar atuando, então eu vejo que a gente está evoluindo. E pensando nessa perspectiva, qual que é o perfil de um profissional para atuar nesse segmento, né? O que ele tem que buscar de preparação, de capacitação, de conhecimento, para ele poder estar sentando numa cadeira igual a sua? Olha, Lei, primeira coisa, acho que a gente tem que ter em mente que são áreas de relacionamento. Então, Uhum, assim, a pessoa que ela pensa em vir, né, para o Public Affairs, para Advocacy, ela tem que gostar de relacionar com pessoas, que é a base do nosso trabalho. Então, uma uhum. pessoa que consegue se comunicar, que saiba ser um excelente ouvinte, principalmente, porque a gente aprende e desenvolve muita coisa dentro da cabeça ouvindo, já tem excelentes pontos. E tem que estar, né, sempre bastante antenado no que está acontecendo, em noticiário. Então, assim, fica ligado o que está acontecendo. Se a gente está trabalhando public affairs, o que está acontecendo na nossa área governamental. A gente tem que estar munido de informação para poder ter argumento e dialogar em qualquer que seja o fórum que a gente esteja. Então, assim, precisa ser uma pessoa analítica, capaz de identificar movimentos previsíveis e imprevisíveis, principalmente, para a gente conseguir realmente tomar uma ação adequada. Eu brinco que são áreas que a gente começou a ser treinado lá atrás, quando a gente, para quem aprendeu a jogar xadrez com o pai, com a mãe, com os avós, a gente vive num tabuleiro de xadrez gigante ali, que tem stakeholder, tem parceiro, tem detrator, tem um objetivo, tem técnica de ataque, de defesa, e é preciso sempre a gente estar antecipado, né? A gente se antecipar ao próximo movimento do jogo para conseguir criar nossa estratégia. Então, o mindset estratégico precisa estar presente nesse profissional. Perfeito. Mas o conhecimento do sistema de saúde é fundamental, né? Essa pessoa Totalmente, tem que ser um profundo conhecimento, né, do sistema de saúde. É, totalmente, Ale. Senão você não tem base para você dialogar. Se é. você não souber como permear o sistema, a gente falou que são as áreas que conseguem dar visibilidade, dar claridade para as pessoas de como permear o sistema de saúde. Então, se você não souber como ele funciona para poder orientar, passar uma informação, alguma coisa está faltando. Então, assim, estudar, gente, é realmente mais que necessário. Não, legal. E, e aí, pegando um pouquinho essa parte das associações de pacientes, e aí quando a gente olha historicamente, parece que a gente está num momento muito interessante, né, com um nível de profissionalização muito grande dessas associações. Você tem como comentar um pouquinho, né, como é que você viu essa evolução ao longo do tempo? Nossa, sem dúvida, Lê. Acho que no passado a gente tinha associações que eram totalmente assistencialistas. Então, assim, era aquela associação que
funcionava na casinha, tinha um telefone, eventualmente recebia o paciente do bairro que ia lá tirar uma dúvida. Às vezes iria só trocar uma figurinha de uma dor que estava sentindo. Uhum. Era quase que a casa de acolhimento, que é uma das esferas que a ONG ainda atua, mas não só. Com o passar dos anos, né, essas ONGs elas foram se profissionalizando e elas viraram realmente profissionais da área de advocacy e public affairs, como a indústria tem, e Uhum. que está melhores. Porque eles têm muito, 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 muito conhecimento. Né? Eu aprendo muito com eles, Uhum. muito. Eles dão um show de conhecimento para mim. E hoje eles sabem permear o sistema, eles sabem o que é fazer advocacy, eles sabem conversar com o governo, eles sabem vender, né, no bom sentido, a causa pela qual eles brigam, eles sabem posicionar o problema que está precisando de uma solução. Então, realmente mudou daquele patamar do acolhimento que é importante, né, ter o bolinho, o café para ouvir o paciente, para realmente atuar como relove. E isso é fundamental, porque no governo, quando a gente conversa com as áreas, né, executivo, você vê o quanto a pressão social ela tem peso nas decisões governamentais. Eles escutam. O nosso sistema de saúde ele começou a se abrir mais para ouvir a sociedade civil. No passado isso não existia. Quem Uhum. conseguiu isso foram as ONGs. Então, assim, a gente quer fazer parte desse processo. Então, a evolução foi gigantesca. Yeah. Eu vejo assim também nessa questão do. Porque até quando você olha ali, quando a gente vai olhar, né, as bases do SUS, né, então, quando você vai olhar, tem que os princípios doutrinários, né, que aí vai ser universalidade, equidade e integralidade. E os princípios organizativos, né, que dentro dos princípios organizativos eles falam que é a participação popular, né, mas se você pegar lá o marco regulatório do SUS, que foi da Lei 8080 de 1990, você vê que assim a questão da participação popular ela não acontecia como deveria estar acontecendo, né? E hoje a evolução foi gigantesca. E muitas vezes, né, Thaís, a gente pensa muito na participação popular em consultas públicas, e é muito além disso, né? A participação popular é muito além disso. Outro dia eu estava pegando ali o Plano Municipal de São Paulo, né, que é o plano de saúde. Então, assim, até para quem não conhece isso daí, toda administração, quando ela tem o início dela, pode ser uma administração municipal, estadual, ou próprio governo federal, quando você define toda a questão do orçamento, vai ter orçamento para a saúde, você tem que fazer um plano de saúde. Então, vai ser feito um plano municipal de saúde, um plano estadual de saúde, né, um plano federal de saúde. E aí estava tendo uma convocação, né, da Secretaria Estadual, Municipal de Saúde do município de São Paulo, chamando a sociedade para participar da produção daquele plano de saúde, principalmente para trazer as necessidades que aquela sociedade civil tinha dentro do município de São Paulo, né? Então, sem sombra de dúvida, a gente vê esse espaço, esse crescimento. A própria Conitec, aqui falando de questão de incorporação, né, que abriu ali um espaço do paciente testemunho, né, que foi uma coisa que para mim foi uma evolução fantástica, né, porque assim, como é que você vai tomar uma decisão se você ouvir um paciente, né, que né, a vida dele com aquela doença, às vezes o paciente já está usando aquela terapia que está sendo debatida e trazer uma perspectiva do paciente, e no final do dia, né, Thaís, assim, a experiência de vida real, ela tem, né, um peso muito grande. Às vezes, né, a gente olha muito para os ensaios clínicos, mas os ensaios clínicos acontecem num ambiente controlado. A gente tem que saber, vem cá, mas na vida real esse produto funciona mesmo? Exato. Então, assim, a gente está num nível de evolução que é muito bacana, né? Então, eu concordo contigo, né? E eu acho que isso é muito legal, né? Aqui para o pessoal que está nos acompanhando, até para saber, né? Porque
a questão da participação popular, ela é muito além da consulta pública, né? Ele pode estar participando em vários momentos, e nos próprios conselhos de saúde também, né? E eu vou até além, né, Ale? Eu não sei se todo mundo sabe, mas até mesmo o movimento da transparência que fez a Conitec começar a disponibilizar os vídeos das reuniões na plataforma, ele aconteceu a pedido do movimento de algumas organizações que se juntaram e foram pleitear essa transparência. Então, assim, é bem o que você está falando. Quando a gente fala de participação social, a gente tem a parte que todo mundo vê, que é consulta pública, é paciente testemunho, e a gente tem uma parte que ninguém vê, que é a articulação que elas fazem no bastidor, que consegue muita coisa. Essa questão da transparência foi uma conquista de um grupo de ONGs, de ativistas que se juntaram e pleitearam isso. Então, assim, todo mundo saiu ganhando. Realmente foi uma evolução gigantesca e, como eu falo muito com eles falam, Thaís, calma, tem muito para melhorar ainda. Eu falo, tá bom. Tem muito para melhorar. Inclusive, né, já deixo a dica aqui para o pessoal, a gente fez ano passado, se não me engano, ou ano retrasado, a gente fez uma live, tá, Thaís? E que está lá no nosso Atenze Cash, que também está no YouTube da Atenze, falando da perspectiva do paciente no SUS, né? Então, a gente trouxe uma pessoa que é paciente, né, que inclusive ela trabalhava no Ministério da Saúde, e a gente conversou bastante, né, dessa evolução e até nessa perspectiva de tipo assim, ó, a gente evoluiu bastante, mas ainda tem muita coisa para melhorar, né? Porque essa pessoa atualmente ela mora no Canadá e ela fala, ó, no Canadá a voz do paciente é totalmente diferente daqui no Brasil, né? Então, depois quem quiser, pessoal, dá uma olhadinha lá no nosso Atende Cash no YouTube, porque é uma live muito legal também da gente escutando. E Thaís, tem uma pergunta que surgiu aqui, e aí falando, por exemplo, às vezes você tem um grupo de WhatsApp que é formado por pacientes, né? Como é que fica o papel da indústria nesse grupo aí, pensando aí numa posição que pode estar atuando com o paciente? É permitido estar ali no meio, não é? Como é que é? Vamos lá, Lê. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência e do que eu acredito, tá? Eu acho que não é legal a indústria estar misturada, infiltrada, às vezes, em grupos de pacientes. Por quê? Uma que é um ambiente, a menos que a pessoa seja um paciente daquela condição, porque ele vai estar lá como paciente e não como indústria. Porque Uhum. é um ambiente onde o paciente está trocando experiência, ele está num ambiente que ele considera seguro. E a indústria, ela está ali, de certa maneira, vendo, captando, assim, o máximo que ela vai poder fazer eticamente é coletar uma série de eventos adversos e ficar reportando isso o dia inteiro. Assim, particularmente, na minha opinião, eu não acho legal, não acho que é uma conduta correta. Eu acho que, até porque a gente não tem que ter acesso à identidade de pacientes, pessoa física, é uma outra questão que compliance sempre deixa muito claro para a gente o cuidado no manejo quando a gente tem o dado de identificação do paciente. E num grupo de WhatsApp vai surgir de tudo. Então, particularmente, eu não faço parte de grupos e eu não acho correto a indústria estar dentro desse tipo de grupo, a menos que ela tenha um papel lá dentro, que ela, sei lá, seja convidada para uma aula com alguém da área médica. Caso contrário, realmente eu acho que tem que separar um pouquinho a estação. Eu compartilho da sua opinião. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Então, assim, eu acho que, não, na minha opinião, também que não cabe bem, né? Não fica bem. Então, já respondendo essa pergunta aqui que surgiu. Bom, Thaís, a gente já está aqui caminhando para o fim. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta aqui sobre esse tema, mas eu queria pedir para você deixar umas mensagens finais, né,
da importância dessa área dentro da indústria farmacêutica, mensagens para, por exemplo, quem achou legal, falou, pô, gostei desse negócio, eu quero ser igual a Thaís, né? Então, assim, qual que é o caminho que essa pessoa deve fazer para a gente poder depois estar finalizando? Então vamos lá, Lê. Acho que a primeira mensagem que eu gostaria de deixar aqui, né, que eu já comentei, vai ser até para os nossos colegas de profissão, para a gente divulgar mais e mais o nosso trabalho. Acho que a primeira coisa que eu queria deixar é vamos falar mais o porquê que a gente está aqui, por que a nossa área é necessária, por que a gente mapeia ambiente, por que a gente conhece stakeholder, por que a gente vai buscar e coletar oportunidade, e a gente se antecipa às situações. A gente está permeando, pessoal, praticamente por todas as áreas da empresa, principalmente com o paciente, que é onde a indústria tem uma série de entraves de interlocução, né? Através das associações, a gente tem essa oportunidade. Então, divulgue mais o nosso trabalho. Tente explicar um pouquinho mais o que a gente faz, por que é necessário. Faça parte dos grupos de discussão estratégica, caso vocês não estejam. Porque eu tenho certeza que vocês sempre vão conseguir opinar ou dar uma ideia em qualquer que seja o fórum, né? Porque esse é o nosso papel estratégico no negócio. É por isso que a gente está aqui. Praticamente a gente permeia em todos os lugares. E para essas pessoas, né, Ale, que gostaram do tema, que se familiarizaram com a área, que têm vontade de migrar ou começar uma carreira em Public Affairs ou Advocacy, vai se informar, vai procurar cursos, vai aprender cada vez mais. O perfil base, pessoal, vocês conhecem, a gente comentou aqui um pouquinho. As competências a gente corre atrás. E eu tenho certeza que se tiver força de vontade, gostar de estudar e gostar de relacionamento, vai dar certo. Muito legal, Thaís. Obrigado aí pelas suas mensagens. Eu queria também trazer um ponto aqui. Eu sempre falo, né? Quem trabalha no setor da saúde, e aqui, quem está na indústria farmacêutica, para mim, uma das coisas mais importantes é a gente ter um propósito muito claro. Por que que eu acordo de manhã e vou trabalhar? E o objetivo, no final do dia, pessoal, é o paciente. Então, a gente está ali, independente da função que você está, mas o foco é no paciente. Então, a questão do propósito, pessoal, ele, para mim, é fundamental, né? Porque muitas vezes, dependente da área que você está, você, dentro da sua atuação, você pode transformar, mudar uma vida de uma pessoa, né? Uma pessoa que vai melhorar a sua qualidade de vida, que vai morrer menos, ou você vai prolongar essa vida dessa pessoa. Então, assim, para mim, a indústria tem um papel chave nisso daqui, e a gente tem que acordar, pessoal. Muitas vezes a pessoa ela pensa no dinheiro, né? E não estou falando que dinheiro é ruim, dinheiro é importante, tá, pessoal? Mas o dinheiro tem que ser consequência, né? Consequência do nosso propósito, né? Então, o paciente tem que estar sempre em primeiro lugar, né? E eu, como é que eu faço, né, para eu poder estar melhorando cada vez mais esse ecossistema com foco no paciente, e também contribuindo com, né, com a sustentabilidade do sistema de saúde, que é um problema que a gente já enfrenta há alguns anos e a gente vai enfrentar cada vez mais no futuro, né? Então, eu queria deixar essa mensagem sobre o propósito, tá, pessoal? E quem trabalha com a área da Thaís, né, Thaís? É propósito na veia, né, literalmente, né, porque está lidando diretamente com os pacientes, né? Então, assim, como é que eu vou contribuir com esse paciente para ele poder ter uma vida melhor? Então, isso aí para mim é fundamental. E aí estão perguntando assim sobre cursos, pessoal. Para mim, o curso é essencial para curso de acesso ao mercado, né? Para conhecer o sistema de saúde. O sistema público, sistema privado também, mas aqui especificamente saber o sistema público, que inclusive eu brinco muito com o pessoal, falei, ó, tinha que ter uma faculdade de SUS, 5 anos de faculdade, né?
Porque o SUS é tão complexo, pessoal, mas tão complexo, que quem fala que conhece o SUS profundamente, eu falo, cara, não acredito que você conhece tudo do SUS, né? Porque o SUS é muito complexo. Vai Não, ter Thaís? módulo novo todo ano, né, Ale? É. Então, assim, pessoal, mas para começo de conversa, né, você tem que conhecer muito bem o sistema de saúde, né? E aí depois ir se aprofundando em mais temas relacionados ao sistema de saúde. Então, eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou ao longo dessa live. Também deixar aqui para vocês ficarem sabendo que vai ficar gravado esse material. Então, eventualmente, se alguém não conseguiu assistir tudo, quiser assistir depois, fica à vontade. Se gostaram do conteúdo, compartilhe também com seus colegas. E, Thaís, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza. Foi ótima essa conversa aqui. Eu acredito que os times que trabalham com Public Affairs, com Patient Advocacy, provavelmente vão começar a ser mais acionados a partir dessa nossa live aqui, porque o pessoal vai começar a ver a importância desses times dentro das suas estruturas de empresa. Então é isso. Thaís, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Boa noite para todos. Obrigada, Valeu. pessoal. Ótima noite. Obrigada, Alexandre.